Fala galera, bom dia, 6h10 da manhã, bora de análise do mercado de criptomoedas. Bitcoin está interessante, mas abaixo de uma resistência. Ethereum está rompendo uma resistência, então pode ser que o Ethereum volte a brilhar em relação ao Bitcoin. Já tá, porque eu vou mostrar para vocês o gráfico comparativo dos dois e você vai ver que o Ethereum está muito mais forte que o Bitcoin. Tem coisa interessante também relacionada aos ETFs, entrada e saída dos ETFs, vou mostrar para vocês, e também tem o calendário econômico. Hoje tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem fala do Powell e logo depois fala do presidente dos Estados Unidos. Vai ser um dia aí movimentado para o mercado de criptomoedas. Ficar de olho então nessas situações, mas eu acredito muito que o Bitcoin pode romper essa resistência. Eu vou mostrar para vocês no gráfico logo, para daí buscar regiões 120 antes de liquidar esses dois fundos que ele fez alinhado em 111 e 900. Caso também, né, as falas do Powell não sejam muito positivas, difícil ser positivo, né? Mas caso realmente dê um banho de água fria no mercado, provavelmente o Bitcoin pode liquidar esses fundos hoje mesmo. Então bora para o gráfico sem enrolação, mas se você está aqui, deixa o like. Ontem me pediram análise da ENA e da Solana. Vou fazer durante o dia hoje análise da ENA e da Solana para vocês. Vou esperar, claro, não sou bobo, vou esperar um pouco, pelo menos as reuniões pela manhã aí que a gente vai ter, o discurso do Powell, do presidente Trump, porque qualquer coisa que eles falem ali que vá contra um pouco o que o mercado está esperando, vai ter movimentação grande no mercado. Então, começando com o Bitcoin. Bitcoin, pessoal, está abaixo de uma resistência. Era muito interessante que ele rompesse essa resistência. O Ethereum já rompeu a mesma resistência. Isso dá um destaque para o Ethereum. O Ethereum está muito mais forte que o Bitcoin nos últimos dias e vou mostrar o comparativo para vocês. Eu gostaria muito de ver o Bitcoin rompendo essa resistência para buscar toda essa liquidez em 120 mil dólares, mais ou menos que eu mostrei para você. Tem muita liquidez em 120 mil dólares. Então essa é uma região que o Bitcoin vai visitar. Essa é uma região que o Bitcoin vai visitar, independente se vai ter mais alta, não vai, se vai fazer novas máximas históricas, ele tem que visitar essa região. Tem um gap e tem muita liquidez, não existe dinheiro fácil no mercado. O institucional vai tentar liquidar essa região que tem muito shortado. Foi essa vela gigante aqui que a gente teve de venda no dia 14 de agosto, relacionado à vela das 9 horas da manhã. Então o Bitcoin ontem ele fez um fundo alinhado com aquele fundo de sábado em 111.900. Será que vai romper esse fundo hoje? Vai depender das falas do Powell e do Trump. Rompendo esse fundo, ele tem resistência na região de topos anteriores em 110 e também na região de 108. Dificilmente a gente vai ver o Bitcoin agulhando aí 5, 10% para baixo, tá? Eu acho que o Bitcoin tem muita probabilidade de romper essa resistência e seguir o caminho do Ethereum, claro, mais tímido, enquanto o Ethereum vai buscar novas máximas históricas. Vamos ficar de olho então, hoje pela manhã já mostro o calendário para vocês, mas indo para o Ethereum está muito mais bonito. O Ethereum está rompendo a bandeira que eu comentei também com vocês. Confirmando esse rompimento hoje, ele deve fazer novas máximas. As máximas dos últimos dias foi perto de 4.800, a máxima histórica do Ethereum está em 4.800, 4.900, então ele deve capturar novas máximas. Acima disso é descobrimento de topo. Não tem como a gente saber realmente o que vai acontecer com o Ethereum. Eu acredito que o Ethereum deve subir, continuar subindo acima da máxima, não vai ser só uma captura e voltar com tudo, com uma venda massiva do varejo, do institucional, até mesmo porque está começando a entrar novamente compras nos ETFs de Ethereum. Então, fica de olho só, tem que tomar cuidado. Claro, eu vou realizar muita coisa ali nessas regiões de topo, não vou ficar apostando aí numa alta de 5, 6, 7, 8 mil dólares para o Ethereum, mas eu acredito que pode chegar, tá? Eu acredito que pode chegar, tem uma possibilidade muito grande, porque o Ethereum está muito forte, e vou mostrar para vocês aqui com o gráfico do Bitcoin junto. Esse gráfico do Bitcoin, a gente consegue ver que no dia 13 de julho, o Bitcoin fez uma máxima histórica em 123. O Ethereum nessa oportunidade, ele estava em 3.050. Depois o Bitcoin caiu muito mais do que o Ethereum. O Bitcoin perdeu esse fundo e o Ethereum nem chegou a perder o fundo relacionado com o Bitcoin. Então, o Ethereum está mais forte que o Bitcoin desde essa região aqui. Depois, o Ethereum começou a subir, saiu aqui de 3
3.100, 3.50 mais ou menos, enquanto o Bitcoin seguia lateral, ele chegou até 3.850. O Ethereum lateralizou junto com o Bitcoin daí, e na hora que eles caíram até que semelhante. Esse fundo aqui foi ascendente em relação a esse, né? Se olhar de trás para frente, mas foi um fundo descendente olhando, né, na ordem certa do tempo. O que me chamou a atenção foi que esse fundo relacionado ao Bitcoin e ao Ethereum, o Bitcoin fez uma nova máxima histórica aqui em 124.500. 124.500, muito pouco acima da máxima anterior, que era 123.200. Já o Ethereum, ele fez uma máxima em 4.800. 4.800 em relação a 3.100, como a gente havia visto. Então a força do Ethereum está muito maior do que o Bitcoin. Está absurdamente mais forte que o Bitcoin. O que se comprova isso, inclusive, é esse rompimento aqui do Ethereum de madrugada, enquanto o Bitcoin ainda não rompeu a resistência, a mesma resistência, né, que vem nesse canalzinho de baixa, mas eu acredito que o Bitcoin vai romper. Se não romper, complica um pouco, porque daí vai ser alguma coisa ruim que eles vão falar pela manhã, e daí devem jogar o preço do Ethereum novamente para dentro desse canal. Mas eu acho que vai romper, assim como o Ethereum já rompeu, e fazer novas máximas. Fica de olho no Ethereum. O Ethereum está muito mais forte do que o Bitcoin. É só você ver a movimentação de curto prazo também ontem. Enquanto o Ethereum fez um fundo aqui em 4.70, o Bitcoin havia feito o mesmo fundo em 12.600. Depois o Ethereum fez um fundo ascendente em 4.200, enquanto o Bitcoin fez um fundo descendente abaixo de 12. Então a força compradora do Ethereum está muito maior, como eu comentei com vocês. E a gente pode comprovar isso com ETFs. Quando a gente olha aqui para os ETFs, o Ethereum já está tendo saldo positivo no dia de ontem, voltou a ter compra. E se a gente olha o histórico aqui dos ETFs de Ethereum, quando começa a entrar compra, são vários dias de compra consecutivos. Então provavelmente a gente vai ter aí um final de semana não, mas a partir de segunda, terça, quarta, quinta, dias de compra para o Ethereum. Se bater novas máximas, como foi nesses dias aqui que eles compraram milhares e milhares de Ethereum, daí é muito interessante, porque provavelmente ele vai bater novas máximas históricas. Quando a gente olha os ETFs de Bitcoin, os ETFs de Bitcoin ontem foi um dia negativo. Então fica atento aí com os ETFs de Bitcoin, porque pode ser que hoje comece uma vela verde novamente. E assim como a história dos ETFs, sempre que começa um período de compra, eles continuam comprando por alguns dias. Pelo menos 4, 5 dias aí, os ETFs devem ter saldo positivo de Bitcoin se hoje for um dia comprador. Quando a gente olha para o calendário que eu falei para vocês, discurso do Powell às 11, discurso do Trump às 13. Então vamos ver, porque poderiam botar os dois para discursar junto, né? Seria interessante. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ficar de olho aí às 11. Eu acompanho lá pela Block Trends aqui no YouTube mesmo. Então dá uma olhada lá que é interessante. É interessante, eles traduzem ao vivo para vocês e a gente consegue ver o que o Powell está falando e a gente já tem uma noção se vai ter cortes ou não. Vai ficar volátil. O mercado vai ficar volátil, não tem o que fazer. Eu acredito que o Bitcoin pode romper essa resistência, até mesmo porque está muito perto. Então ele rompendo essa resistência aí, vai entrar muita compra durante o discurso. Eu estou otimista, fiquem de olho, hoje o dia promete. E é isso, pessoal, isso que eu tinha para falar para vocês. Bitcoin, acredito que volta para 120, mas ele vai capturar uma hora esses fundos em 111.800, 111.900. E o ETF, acredito que ele vai buscar as novas máximas. Tem, né, aquela coisa, e se não acontecer, então trabalhe com isso também. Se proteja, não estou falando para você sair alavancando, comprando tudo. Tenha uma estratégia para caso o Bitcoin vá para a região de 108, 107. Tenha uma estratégia para caso o Ethereum volte para dentro dessa bandeira. Daí ele pode até fazer fundos na região de 3.900, 3.800.